Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu quero agradecer aí todas as mensagens que chegam e também quero pedir aí que daqui a pouco a gente vai melhorar mais a qualidade do vídeo, a qualidade do áudio, também a qualidade como a gente passa o material para vocês. Isso é com o tempo, né? E o tempo aí a gente tem que ter um pouco de paciência. E hoje eu queria trazer para você autogestão. Vou trazer astrologia também e vou trazer outros assuntos. O que vier aqui eu vou colocar. Hoje vai estar um pouco mais solto, né? Mas antes da gente falar autogestão, é interessante a gente entender uma coisa do mapa astral. Muitas pessoas têm dúvidas aí, né? E eu quero trazer para vocês algumas analogias, porque eu sei que a grande maioria gosta das analogias para entender essa questão mais abstrata. Eu quero colocar para vocês duas formas aqui para a gente entender por que muitas vezes a percepção que a gente tem de mundo, ela não é real. Lembra quando a gente fala na astrologia que às vezes a gente está na ilusão, a gente está falando de energias piscianas aí, e que muitas vezes não é real o que eu vivo. O que é espiritualidade? Às vezes eu crio minha própria espiritualidade, eu crio meu próprio Deus, as próprias religiões criam próprios deuses deles, né? Então o que acontece? A gente tem que saber sair disso tudo. A dificuldade é sair disso tudo e abrir a caixinha. Então hoje eu vou trazer para vocês dois exemplos. Sabe a época de Natal? Essa coisa de Natal, né? Todo mundo, Feliz Natal, Cristo, Jesus, essas coisas. Alguém já viu aqueles que é um negócio de vidro ou de plástico que tem um monte de bonequinho e tem uns floquinhos de neve com água e fica mexendo? Então, gente, cada mapa astral é exatamente isso. Eu vou desenhar aqui com a minha super qualidade artística de desenho. Então, exemplo aqui, ó. Então, a gente tem lá aí tem as pessoas aqui, né? Tem a casinha aqui, né? E aí tem os floquinhos de neve. Aí vamos dizer aqui, isso aqui, quem tá vivendo aqui dentro é a Maria, né? Então, a Maria tem um contexto de vida, uma percepção dela. E aí, do nada, a gente vê aqui que tem mais outro. Aí a gente vê que aqui tem mais outro, aqui tem mais outro e mais outro. Aí vai indo, tá, gente? É infinito isso aí. E aqui também tem outra pessoa, outros floquinhos. E aqui é o Zé. Então é o Zé e a Maria. E olha que interessante, né? A percepção de mundo da Maria vai ser através do ascendente dela. Então aqui é o ascendente dela e aqui é o ascendente do Zé, né? Então são os ascendentes. Aqui, gente, é onde está a realidade, ó. Então aqui está a realidade, né? E a gente acha que aqui dentro é a realidade. Não, aqui dentro é a ilusão. O que a gente tem que fazer, e quem já viu o vídeo de Saturno, se você não viu, corre lá, veja aqui embaixo, né, nos vídeos, Saturno. Que a gente tem que romper o quê? Essa casca aqui, ó. Aí a gente vai entrar em contato com o quê? Com o todo, né? Esse romper a casca, gente, não é do dia pra noite, como eu sempre falo para vocês, mas ele é um trabalho que tem que ser feito aí de quê? De desconstruir. Então, ou seja, você aqui tem um mapa astral. Este mapa astral vai moldar quem é você internamente. A gente, quando o Zé olha para você, ele vai olhar para você com a percepção do ascendente dele, né? E quando a Maria vai olhar para o Zé, vai olhar através do ascendente dela. E claro, também além dos elementos internos que cada um traz. Então, cada mapa astral, ele é de um jeito, ele fala de um jeito. O que eu sempre falo, né, nas orientações e no mapa astral é, o ascendente é muito importante, porque o ascendente é o que vai me levar para o mundo. Não é meu sol fica dentro. Então, a minha lua, não é meu Mercúrio, tá tudo dentro de mim. Então, este é o mundo que você vive, interno, e que você precisa conhecer ele. Você precisa conhecer o seu mundo interno. Quanto mais eu conheço o meu mundo interno, mais capacidade eu tenho de romper esse vidro e estar em contato com as outras dimensões. Então, o que acontece? Vocês vão entender quando eu for falar de autogestão, o que é ser autogestão? O que é trabalhar autogestão na 3D? Trabalhar autogestão na 3D é a gente trabalhar os signos coletivos. Quanto mais a gente trabalha essa autogestão, e a autogestão é o que? Da Maria. Maria, como é que tá com as suas emoções? Tá gerando bem? Não tá legal? Como é que tá seus pensamentos? Como é que tá seus afetos? Como é que tá o relacionar-se aí com o seu lado yang, Maria, e o seu lado yin,
Então a Maria, gente, é só um estereótipo, é só uma carapaça, mas a Maria não é isso. A Maria é tudo isso que está aqui fora, como o Zé, como o João, como o Pedro, e aí vai. O que eu quero colocar para vocês é que quanto mais eu trabalho este mundo interno, quanto mais eu tenho autogestão das minhas questões internas, olha aí a importância, mais eu vou limpando o vidro. Eu tô limpando o vidro, meu vidro tá muito fosco, eu não enxergo o mundo direito, né? Eu falo que quanto mais a gente está trabalhando, e eu espero um dia sair deste óculos, pra gente enxergar o mundo real, que é o mundo que está aqui fora, não é? Não é o mundo dentro, né? O mundo dentro não é real, ele é um mundo ilusório, de certa forma. Por que é um mundo ilusório? Porque ele está através das minhas percepções. Só que as minhas percepções não estão baseadas no todo. Aqui é o todo, gente. Elas estão baseadas em meias verdades que eu construí dentro de mim e que eu trago também de outras tendências, de outras vidas. Então, o que acontece? Quanto mais eu limpo o vidro aqui, né? Mais eu deixo claridade de fora entrar. Mas a questão é o que? É a gente fazer com que o nosso Sol interno, né? O nosso Sol e Plutão também, né? Os dois aí trabalhando junto, que são muito legais, né? Fazer o que? Fazer com que ele ganhe vida, né? Pulsar. Quanto mais eu pulso, mais eu começo a, no meio da escuridão, porque ó, o Zé tá escuro, às vezes dá uns focos de luz, o Pedro, o João, tá tudo escuro aqui. Então, quanto mais eu trabalho o meu sol, as qualidades do meu sol, o meu espírito, o meu renascer, a minha regeneração, Plutão, deixar as coisas acontecer sem ter o controle, que é relacionado com Plutão, mais no meio da escuridão eu começo a nascer luz, tchum, 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 e aí mais luz acontecendo, esta luz aqui começa a irradiar através do ascendente. Então, o que significa o ascendente? É o acender, gente, é eu pegar o fósforo e acender. Eu colocar todas essas minhas qualidades internas a favor e a serviço desse ascendente. Colocar isso, quem vai ditar isso é o ascendente. A forma como o ascendente vai fazer. Então, exemplo, você pode ter um sol num signo de água, mas o seu ascendente é num signo de fogo, né? Então, o que acontece? Esse fogo, ele vai ter características, o que esse ascendente, que é de fogo, ele vai ter características, o que da água, ele vai ser sensível, mas aí é um equilíbrio muito grande, né? Dependendo. Também tem as questões da lua, também tem outros aspectos dentro do mapa astral. Então, a gente tem que fazer o quê? Que esse ascendente se acenda de fato, que ele se ilumine, que ele traga o quê? Ao potencial que o ascendente existe, né? E aí também a gente tem relacionado com os graus também e com outros aspectos, com o próprio regente do mapa, e assim vai, né? Então é muito interessante. Aí você vai pra vida. Aí é muito engraçado porque assim, aqui tá o sol da Maria e aqui tá o sol do Zé, né? E aí acontece que muitas vezes a gente acha que a gente está nos relacionando com o outro ser, mas não tá, porque a relação tem que ser sol da Maria e sol do Zé. E às vezes fica uma briga aqui, ó, entre ascendente e ascendente, aí fica só discutindo, só discutindo. Não tem, gente, uma interação. A interação tem quando a gente deixa romper a casca sem a gente perder a nossa personalidade, sem a gente perder, na verdade não é personalidade, perdão, sem perder a nossa individualidade. E aí eu consigo o quê? O meu sol é igual ao seu sol. A gente vibra junto, a gente está na mesma o quê? Vibração. Eu sinto você como também eu me sinto, né? Isso é uma coisa interessante da gente observar. Então o que acontece? Dentro da Maria é uma cidade, gente, é uma cidade. A Maria é uma cidade enorme, é um universo. Na verdade não é uma cidade, é um universo. É o universo da Maria, por isso que é tão complexo o ser humano. Por isso que a gente não entende o ser humano, né? Porque é complexo, é um universo aqui dentro, é um universo que é igual ao sistema solar. Lembra que eu já falei, o sistema solar está em cima, a gente está embaixo, é um macro com micro, né? E aí a gente tem que fazer o quê? A autogestão desse sistema solar, dentro das nossas energias. Então, às vezes, a gente traz energias que não tá muito legal, não tá muito bacana. Então, como é que eu vou fazer a autogestão disso, né? Aí, ó, é esforço, né? Aí é trabalhador, é o trabalho, é você se esforçar, é você conseguir tirar as crenças, desconstruir o que você tem, porque às vezes você se fixou em alguma coisa que está passada, em alguma crença, em alguma percepção. Aí vai trabalhando. Então, quanto mais
esse universo ele faz com que o seu Sol pulse, mas ele tem vida, né? Como o nosso sistema solar que a gente enxerga. Mas ele tem vida, e mais ele vai ter o que? Contato com outras vidas. E aí é muito interessante porque aí a gente consegue o que? Entrar em contato com realidades paralelas. Porque eu estou sabendo fazer uma autogestão de mim mesmo. Sem fazer a autogestão de você mesmo, lembra, quem é que tem? Quem é que faz todo o serviço da autogestão? Saturno. Enquanto eu não tiver amadurecimento espiritual, amadurecimento das minhas próprias energias, né? Saber aí, que nem eu falo, sempre falo, quem tem muita água vai ter que trabalhar essa água. Quem tem muito fogo vai ter que trabalhar esse elemento. É como a escola de Hogwarts, de Harry Potter. É a mesma coisa, gente. Aí você vai lá, tem dividido, tem os divididos, estão os temperamentos, cada ser é de um jeito. Vocês têm que saber lidar com as energias de vocês, porque senão vocês vêm nesse mundo doido, e aí chega em casa, incha, aí chega em casa, explode, e não sabem por quê. Porque não sabem fazer autogestão no seu próprio universo. Tem que fazer. E aí, outra forma da gente também observar isso, que é o quê? E aí, quanto mais eu consigo fazer a gestão, a autogestão do meu universo, daqui a pouco eu consigo o quê? Fazer minha emancipação. Aí o que acontece? Eu me ilumino, né? E aí sempre tem aquela coisa, quando um ser humano se ilumina na Terra, uma estrela se acende, né? Isso que é uma coisa, na verdade, assim, uma estrela se apaga, porque ela tá aqui já, né? A estrela de lá, então a gente tem que olhar e achar a nossa estrela. Vocês sabem qual é a estrela de vocês? Vocês têm que achar. Então vocês têm que acionar o que é a intuição de vocês. Ela que vai guiar, poxa, eu achei uma estrela, vou trazer ela pra cá. É pra cá que eu tenho que me iluminar, né? E outra forma, que também é uma coisa que a gente já viu, são o quê? É quando a gente tem a garrafa de vidro, né? Aqui tá a rolha, então tem a garrafa de vidro, né? E aí cada garrafa de vidro é de um jeito, então também acontece o mundo, aqui acontece o mundo e a gente tá aqui, né? Aqui é o mar, né? O conteúdo, a gente quer fazer parte desse conteúdo aqui, que é o espírito, que é a imensidão que eu sempre falo. Como é que eu faço, né, pra tirar a rolha aqui, ó? A gente tem que fazer o quê? Retirar os véus da ilusão, né? Retirar os véus da ilusão. Eu vou perder minha individualidade? Não. Mas eu sei que eu não sou as minhas ilusões, né? Eu sei que eu não sou os meus pensamentos, minhas emoções. Esse que é o processo difícil da gente desconstruir. A desconstrução de nós mesmos, né? E aí tem a questão da autogestão, que entra o autodomínio, o autocontrole, né? Eu controlar no sentido, o controle não no sentido rígido, mas é controlar assim, é entender aquilo, é entender aquela emoção, saber o que ela está querendo, controlar para canalizar para o melhor sentido. É isso, é o rio, né? É o rio também. Então, ou seja, porque quem tem que controlar as emoções e os pensamentos é o eu superior, não é eles que têm que controlar o eu superior, né? Então, ou seja, essa coisa do controlar é eu controlar o rio. Aqui tem um fluxo, ele tem que ir, né? O fluxo do rio, ele tem que chegar em algum lugar. Então, exemplo, ó, às vezes está vindo uma energia para cá e aí esse fluxo está diminuindo. Então, o que eu faço? Eu, pelo meu autocontrole, eu faço que esse fluxo volte. Um rio muito forte, a força de um rio é a vazão dele, gente. A gente tem que olhar a natureza e fazer a mesma reflexão com a gente. É a vazão dele, é chegar lá. Então o que acontece? Você está com a sua fluidez aqui, né? Vamos fazer o rio de novo aqui, vamos apagar aqui. Então todos nós somos rios também. A gente nasce e tem que chegar em algum lugar. Todos vão chegar, independente do caminho, independente aí de quanto quer caminhar também. Então, ou seja, você está com o rio aqui, né? Então aqui é o espírito. A gente vai chegar, que é o que? É a imensidão. Aí você tem uma certa fluidez, que é a energia, que é o fluxo, que é o flow, tem que ir. Aí o que acontece? Aí chega aqui, ó, as ilusões. Sabe qual que são as ilusões? Então eu vou pôr aqui pra vocês, ó. Aí chega aqui, pai, problema do pai, que fica, filho, faz isso pra mim, filho, o mundo acabou. Aí vem problema do trabalho, ai, não sei o que, aí vai vindo várias outras ilusões, aí vai vindo assim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer, aí vai vindo os pensamentos. Aí essa fluidez, essa energia que deveria caminhar para chegar até aqui, aí começa o quê? A sair, você começa a ter uma dispersão da sua energia. Então, ou seja, como é que eu vou conseguir
não é gestar, mas me autogestão, se eu não tenho mais fluxo de energia, aí eu fico seco, porque eu tô pegando toda a minha energia que deveria vir pra cá, porque ela tem que ter uma força pra ir, e aí eu tô colocando em coisas que não são reais, que são efêmeras, né? Exemplo, às vezes você chega, uma vez uma amiga chegou pra mim e falou, ficou doida, porque ninguém gosta de mim, eu vou me matar, não sei o quê. E aquilo que eu tava passando, gente, era por uma emoção, era por um sentimento. E aquela emoção e aquele sentimento não é ela, como também não somos nós, né? E aí o que aconteceu foi que se eu tivesse dado crédito pra ela, muito crédito, eu ia ficar sem energia, porque era uma sugação de energia de algo que era efêmero dela. Então isso a gente tem que ser sacada. Por isso que eu gosto da lua em Capricórnio. A lua em Capricórnio sabe disso, quando é bem trabalhado e quando tem autoconhecimento, tá, gente? E aí essa é uma questão que a gente então tem que colocar. Então, falando um pouquinho então da autogestão dentro da astrologia, né? Autogestão. Se cada ser humano, que é um universo, tivesse a sua autogestão, fosse autogerido por si mesmo, a gente não ia precisar, como eu já falei em outros vídeos, de igreja, de escola, de professor, de papai e mamãe. A gente não ia precisar de político, a gente não ia precisar disso, porque a gente ia estar o quê? Alinhado com o universo, porque a gente já acendeu o nosso universo na natureza interior. Como a gente não consegue isso, o que acontece? Existem as coisas externas, e aí quanto mais eu não enxergo o meu interno e faço essa autogestão, eu dou todo o meu poder para o outro, e se o outro, ele é uma pessoa manipulativa, não sei o que, a gente vê como tá o mundo hoje, né? Joinha pra isso. Mas é o que nós tem pra hoje, gente. É o que tem pra hoje. Porque o ser humano não olha e não quer ficar consigo mesmo, né? Difícil ficar com você mesmo, né? Então o que acontece? É que a gente tem um mapa astral, né? O mapa astral, a autogestão está relacionada com a casa 10, né? Então o meio do céu. O meio do céu está relacionado com o trabalho, é trabalho. Então, exemplo, já falei isso em um post que eu fiz no Facebook. O que é trabalho? É quando eu, adulto, maduro, amadurecimento do que? De minhas emoções, da minha casa 4, eu ofereço ao mundo, e aí não é só o mundo físico, é o universo, porque aqui já estamos casas coletivas. Eu ofereço o que? A minha energia, que começou aqui, foi passando, foi lapidando, foi chegando até aqui com eficiência, com maturidade, com autoridade, com austeridade. Por isso que a grande maioria não acende o meio do céu, é a grande maioria. A visão que eu tenho da astrologia é muito diferente da visão que é quando a gente começa a estudar astrologia. Eu tenho uma visão universal da astrologia, eu tenho uma visão atemporal da astrologia, não a visão de que a gente tem que moldar neste mundinho aqui. Tem uma visão um pouco maior disso aí, é a minha percepção, né? Então o que acontece? Aqui eu tenho que oferecer para o mundo. Aí entra o eixo mais difícil, que olha o eixo vertical, como eu já falei para vocês, de subir. Eu tenho que fazer o que? Primeiro a autogestão das minhas emoções. Eu tenho que fazer a gestão das minhas emoções. Esse é o maior encaca. A caca tá aqui. Porque ninguém quer crescer, todo mundo quer ficar dependente do outro. Exemplo, ai meu Deus. Aí resolve isso pra mim. Você faz isso? Eu fazia isso também. Ai, resolve isso pra mim, eu não quero fazer. Aí vai deixando, a água vai batendo na bunda, né? Vai batendo na bunda, vai chegar uma hora, gente, que a vida vai fazer o quê? Ah, você não consegue ir no fluxo? Né? Você não consegue autogestão do seu corpo? Então, peraí que eu vou mandar um fluxo maior, vamos ver se você aguenta. Não aguenta, né? Aí chora, chumaraminga, aquela coisa toda. Então, ou seja, uma coisa que é interessante é a gente observar isso. E aí, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pegar esse sol aqui, que é a casa 5, que são os meus talentos, né? O que eu vim aqui e colocar ele a serviço do mundo. Aqui na casa 6, eu vou fazer o que? É o aperfeiçoamento deste sol, eu vou lapidar os meus talentos, né? Então, ou seja, às vezes a gente olha um talento, ai, nossa, tá ótimo assim, se acomodou. Quando você fala assim, está ótimo assim, acomodou, pode ter certeza que você estagnou naquilo, porque sempre a vida é transformar. Por isso que a gente tem as energias cardinais fixas e imutáveis.
Eu começo com uma ideia, eu trabalho para dar uma sustância, para dar uma estabilidade e depois eu readapto, eu transformo ela. É a mesma ideia. O que somos nós, né? O que somos nós? Nós começamos com o mapa astral. Nós somos uma ideia cardinal. Fixamos essas energias, mas no final da vida, ó, é peixes. Casa 12. Ó, casa 1 aqui, ó. É cardinal imutável. No final eu tenho que fazer o quê? A dissolução de tudo aquilo que eu iniciei. Essa é a grande questão. A grande maioria não consegue. Né? Por isso que quanto mais a gente consegue praticar, nos esforçar e principalmente soltar, aí ao soltar, é trabalhar a soltura, né? Trabalhar, então, ou seja, pega uma música, põe uma dança e dança, vai no ritmo da dança. Qual que é o ritmo da vida de vocês? Qual que vai ser o ritmo da vida de vocês? Como é que vocês vão ser autogestores do próprio ritmo interno? Vocês estão conseguindo captar isso? Estão conseguindo ou não? Tá difícil, né? Então isso é uma coisa interessante da gente observar. E aí o que acontece na casa 7, eu refino, né, as questões dos meus talentos, né? Porque olha que interessante, aqui vem a lua, né? E aqui vem o sol. Eu sempre falo que na minha observação, na minha percepção, a casa 4 é a lua. Porque como é que eu vou? A casa 4 está relacionada com a mãe, e é muito legal a gente trazer um pouquinho da constelação familiar aqui. Então, mãe é o que vai nutrir, é o que vai ensinar, é o que vai ensinar a criança a se amar, né? Amar a si. Amar a si está na casa 4. O que você tem que fazer? Amar o que? As suas emoções. Quando eu amo as minhas emoções, quando eu aceito as minhas emoções, eu amadureço as minhas emoções, né? E quem faz o papel de corte é o pai, que é o sol, por isso que vem depois, né? Ele corta, ele faz com que você saia do ninho, que é a casa 4, que é a questão da lua, da mãe, dessa coisa de nutrir, para que você vá para o mundo, para que você vá crescer. E aí quando você consegue fazer isso com eficiência, você chega então no máximo, né, que você pode. Então aqui a consciência chega-se no máximo e ela consegue então partilhar isso com o mundo, né? Não é só um mundo físico, mas um mundo também de outras dimensões. E aí na casa 7 há um refinamento de tudo isso. Há um refinamento de como é que eu vou levar isso com mais simetria para a sociedade, que na verdade é para mim mesma, né? É só um reflexo. Como é que eu vou levar isso com maior harmonia? Como é que eu vou levar esse meu serviço? Como é que eu vou levar esses meus talentos, as minhas emoções mais maduras? Como é que eu vou fazer isso? Sempre através do amor, né? Marte, ele não pensa. Ele não pensa, ele só age. Aqui pensa, porque é casa de ar. Libra é ar, então, ou seja, é refinar intelectualmente. Eu refino intelectualmente uma ação. Essa ação não pensa, ela só vai. Então hoje você tem mapa, onde você tem Marte no seu mapa, vai estar falando o quê? Qual que é o ponto de energia que você tem para ir? É você pegar a sua boia e vai. Não sabe para onde, mas vai. Então Vênus ou Libra, que é ar, é elemento ar, né? É aquela coisa da intelectualidade, vai refinar, o refinamento é através da razão, do amor, o que a minha energia bruta. E aí eu consigo subir para cima. Aí eu vou subindo para cima. Subir para cima, eu chego na minha casa 8. A casa 8 é um confronto consigo mesmo. De você entender que também você não é tudo isso. De você entender que aqui já é o superior, né? Aqui já é o eu inferior. De você entender que você não é o eu inferior. Aí entra as questões. Que aí a gente está falando da questão sexual. Na verdade, a questão da transformação, da regeneração é quando eu me esvazio das minhas questões, quando eu descongelo daquilo que está congelado dentro de mim, para que eu possa me fundir com o outro, né? Eu só faço isso quando eu me esvaziar, né? Quando eu tiver o esvaziamento de mim mesmo, né? Aí eu consigo. Quando eu faço o esvaziamento de mim mesmo, que é a casa 8, eu chego na casa 9. Ou seja, eu tenho
já os lampejos, né? Eu já consigo alcançar os lampejos da sabedoria. Então chega as intuições para mim. E aí na casa 10, qual que é a diferença de Sagitário para Capricórnio? É que aqui tá aqui dentro. A casa 9, gente, tá aqui dentro. A casa 10 é quando eu coloco a sabedoria na prática. É na prática. Um mestre, ele só é mestre quando ele põe na prática. Não é falando, não é lendo, não é escrevendo, mas é na prática. Como é que eu ponho a sabedoria na prática? Como é que eu resolvo as questões das minhas emoções na prática? É essa a questão. A gente falar que a gente é infantil, orgulhoso, não sei, beleza. A gente saber isso, legal, é bom a gente saber mesmo. Mas como é que eu faço uma atitude efetiva, com eficaz? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? E é você com você mesmo, né? E aí quando eu chego aqui na casa 11, né, eu compartilho isso com os meus amigos, né? Eu compartilho isso com o mundo. E eu compartilho isso de uma maneira original. Só eu faço isso. É o meu universo, é minha autogestão. Você está se autogestando como, né? E aí é muito interessante também da gente observar que a gente tem aqui a casa de Touro, a casa de Gêmeos, ou seja, enquanto eu também não trabalhar esse primeiro quadrante, que está falando da minha infância, aqui até 21 anos que eu já comentei, primeira infância, a lua está relacionada com o quê? Com a minha criança interna, a criança que não quer sair do colo da mãe, a criança que não quer sair do ninho. Enquanto eu não trabalho isso direito, esquece isso aqui, ó. Esquece. Aí você vai ficar o quê? No mundo ilusório, porque a lua, gente, ela é ilusória, ela não tem luz própria, que eu já comentei com vocês. Ela não tem luz própria, ela não tem como se manter. Ela não tem, por isso que ela é dependente. Vocês entendem agora a relação de lua, dependência? Ela não tem como se manter. Manter é isso aqui, ó. Saturno se mantém. Saturno, se eu só tô num lugar aqui, eu não tenho ninguém, eu faço a minha casa, não sei o que. Saturno é trabalhador, ele faz. Aqui não vai fazer. Aqui vai ficar encolhido, naquela posição fetal, né? Uma coisa clássica. Vai ficar encolhido e vai ficar, ai meu Deus, aí vai ficar nas neuroses, aí vai ficar preso dentro de si. Então a grande maioria não cresce, não está crescendo, não está indo, não está conseguindo fazer. E por isso que a gente vê tantas pessoas aí, ou dependentes da família, que não conseguem ir para o mundo, ou dependentes de outras coisas, né? Então é uma dependência, porque não consegue evoluir, não consegue transcender as questões, né? Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Para quem quer fazer mapa astral, orientação, conversar comigo, me mande um e-mail, vai estar aqui nas descrições. Eu espero que cada vez mais eu possa trazer outros conteúdos para vocês. E eu espero que semana que vem eu traga todos os planetas, eu traga também os signos e mais assuntos também com relação à astrologia e o autoconhecimento. Então, gente, um grande beijo para vocês, fiquem bem, fiquem em paz e até mais. Tchau, tchau!